אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que as bênçãos, a misericórdia e o amor do Eterno possa estar convosco. Amém? Vamos aprender um pouquinho, vou tentar ser breve, bem objetivo e bem direto. Se nós estamos fechando o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, tem um comentário aqui muito interessante no livro. Está em Bereshit 49:10, Gênesis 49:10, lá no profeta Isaías 2:4, profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 16, e eu coloquei um subtítulo na Parashá. A Parashá, na verdade, foi lida aqui já, né? A Parashá de número 12, Vayeri, em hebraico, traduzindo para o português, e viveu, ok? A Parashá vem explicando quanto tempo nosso patriarca viveu na terra do Eretz Mitzrayim, na terra do Egito. Viveu por 17 anos por lá. Então vem uma explicação sobre esse tópico. Mas se você começar a observar o texto, ela começa aqui no finalzinho do capítulo 47, vai lá no capítulo 49, lá no versículo 10. Olha que coisa incrível isso aqui, ó. No capítulo 49 do livro de Gênesis, no livro de Bereshit, nosso patriarca começa a abençoar os seus filhos, ok? 12 filhos, 12 tribos, não é isso? E ele vai dando aqui o perfil, ele vai explicando o perfil de cada um, o que era cada um, Nebulon, Issacar, e cada um deles, na sequência. Mas quando ele chega lá no versículo 10, olha, nós estamos no primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro da Torá, no primeiro livro. Quando chega no versículo 10, tem um segredo aqui tremendo. Então vamos observar o que é que está escrito aqui. E o subtítulo eu coloquei Shiló. Shiló está chegando. Quem é esse que está chegando? Quem é esse Shiló? Quem é ele? Vamos entender um pouco melhor? Vamos lá. Bereshit 49:10 está escrito da seguinte forma: o cetro não sairá de Judá. Aqui ele está falando de qual tribo? Judá, tribo de Judá. Então ele está apresentando tribo por tribo, das 12 tribos. Quando ele chega no versículo 10, ele começa a apresentar a tribo de Judá. Aí ele vai falar qual o sinal peculiar, qual o sinal diferenciado, qual o sinal profético que carrega, que transporta a tribo de Judá. Então ele diz assim, em códigos. Aqui ele usa a Cabalá, aqui ele usa códigos, ele usa uma técnica milenar, mas ele fala em códigos. Ele diz: o cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha Shiló, a quem obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele. Olha que coisa tremenda isso aqui, preste atenção nisso. Olha só que coisa tremenda. Todarabá. Olha que lindo isso aqui, ó. O que é um cetro? O cetro é um bastão usado por um rei, alguém da alta hierarquia, do governante geral.
Então, Faraó, se você estudar um pouquinho de egiptologia, você vai ver que os sarcófagos de Tutancâmon e tantos outros faraós que foram sepultados, você vai ver que a múmia está, o trabalho que eles fizeram em cima do caixão da múmia, tem lá o cetro daquele faraó, está em cima da múmia ali, em cima do caixão, porque o cetro é símbolo de rei, de governante, de chefe maior. Então olha o que o pai diz para o filho: de você gerará Shiló, que a tradução dessa palavra codificada é Mashiach. Você é o pai de Yeshua. Que isso, nós estamos lá em Gênesis, estamos lá em Bereshit, estamos lá estamos a 3, 4, 5, estamos lá quase 3.000 anos antes de Yeshua nascer. Aí o pai olha para o filho e diz: você vai ser o pai do Messias, do Salvador. E chamou o Salvador de Shiló, que é um código cabalístico. Então olha lá, o cetro, o comando, o governo jamais passará para outra tribo. Tem as tribos de Simeon, Benjamim, são 12, mas nenhuma das outras 11 tribos poderão tomar posse desse bastão. O governo jamais passará para outra tribo. Cada ministração aqui está falando com você. O Senhor está dizendo: eu já disse quem será o filho de quem 3.000 anos atrás. E você está preocupado com o boleto da semana que vem, com seus planos da semana que vem, com a sua vida do mês que vem. O Eterno programa a vida 3.000 anos à frente. A sua vida já está programada 3.000 anos à frente. Como assim, Rocha? Eu só vou viver 70 anos. Não, se você é eterno, você vai viver 3.000 anos para frente. Baruch Hashem. Ele programa a eternidade, desde agora até a eternidade. Isso que você tem que começar a entender, ó. A quem a obediência pertence. Agora está dizendo lá assim, ó, escute. Os judeus, olha o que está escrito lá: os judeus serão obedientes a ele. É isso que está escrito lá? Não é não? O que está escrito? Todos, toda a terra. Quando Yeshua, quando ele voltar, quando ele se manifestar aqui na terra novamente, todos os povos, todos. Quem entendeu a Torá, quem entendeu o judaísmo, quem se tornou um judeu de coração, que Paulo Shalia, Paulo, o emissário, o apóstolo, e ele fala muito nos livros sobre a circuncisão do coração. Circuncidar o coração é mais do que circuncidar o prepúcio, circuncisão na carne, porque a do coração, ela tem que ser vista, a da carne, ninguém vê, mas a do coração, seu vizinho, seu amigo, o cara que trabalha com você, o seu amigo de escola, de faculdade, de trabalho, sua família, a circuncisão de coração, todos eles vão ver. Mas a Brit Milá, ninguém vai ficar mostrando as partes íntimas para falar que foi circuncidado. Olha como é profundo isso, é muito profundo isso. É uma mitzvah, é um mandamento para o judeu? É um mandamento. O goi pode fazer um Brit Milá? Pode, mas os rabinos aconselham que você raciocine, pense e reflita. Eu digo que o peso de quem entra numa sinagoga, coloca um kippá, um talit, não tem volta. Não tem volta. Agora, se fizer uma Brit Milá, uma circuncisão, só a morte vai te tirar de uma sinagoga. Então nós temos que ter muito cuidado, respirar e não fazer nada
na emoção. Então, quando ele fala que a quem a obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele, os que escaparem da grande tribulação vão ter que prestar obediência a Yeshua HaMashiach, que ele vai estar sentado no trono, lá no terceiro templo, em Jerusalém. Gostando de Torá ou não, gostando de Shabat ou não, a terra vai ter que cumprir a Torá. A terra, por 1000 anos, vai ter que guardar o Shabat. Não tem negócio. O rei vai pegar o cetro, sentar no trono, o governante, e ele vai editar o primeiro estatuto dele na terra. A Torá é o livro que rege todo o planeta Terra a partir de hoje. Não tem para ninguém. Para ninguém. Não vai existir seitas. Não vão existir religiões. A tribo de Judá, há 5.000 anos atrás, já estava escrito, na eternidade já estava escrito, que da tribo de Judá sairia o Shiló, que era o Mashiach. Lá em Zacarias 14, 16 a 18, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos em que livro mesmo? Bereshit, Gênesis? Vocês não perceberam ainda, mas eu vou esclarecer para ficar mais fácil para vocês. Eu estou ensinando Apocalipse em Gênesis. A ministração inteira é Apocalipse em Gênesis. Então, Shiló vai vir quando? No Apocalipse. Então o livro está falando de Apocalipse. Agora vamos fazer um midrash. Vamos correlacionar os textos para provar o que nós estamos falando. Zacarias capítulo 14, do 16 ao 18, diz assim, ó. Olha como começa o versículo. É isso que eu preciso que vocês comecem a entender. Ficar fácil para vocês. Começa assim o versículo, ó. Por fim. Por fim. Ou seja, últimos dias, lá no final da contagem. Mas nós podíamos traduzir isso aqui pela palavra hebraica, Aharit Hayamim, ou seja, nos últimos dias. Então esse versículo que está conectado com o Shiló lá de Bereshit, Zacarias está falando do quê? De Apocalipse. Porque ele está falando, por fim, olha agora, os remanescentes de todas as nações, olha, árabes, sírios, canadenses, americanos, ingleses, franceses, italianos, portugueses, russos, brasileiros, paraguaios, uruguaios, todas as nações da terra, os remanescentes de todas as nações que se levantaram contra Jerusalém no momento do Apocalipse, que se levantaram contra o governo de Jerusalém antes do Mashiach aparecer. Qualquer nação da terra, não importa a língua, a tribo, o país, subirão todo ano para reverenciar o rei, aquele que está com o cajado na mão, o cetro na mão, que está sentado no trono lá em Jerusalém. Eles terão que subir, todas as nações da terra. Mas você poderia falar assim para mim, Roche, como que vai pegar a Franca, o pessoal que vai sobrar aqui depois da grande tribulação, Ribeirão Preto, Campinas, Pirassununga, Araxá, blá blá blá. São milhares de cidades. Toda cidade designará uma comissão com um representante. Isso vai funcionar perfeitamente. Sabe por quê? Não é o prefeito que vai estar no governo. Não é o governador. Não são os deputados. E nem são os senadores. Quem estará no governo das nações universalmente é o Mashiach, lá em Jerusalém. Ele vai dar ordem e tudo acontecerá. Por quê? Porque vai fundir esse mundo inferior com o mundo superior. Por isso que diz que nossos olhos serão abertos e você vai ver o céu com os anjos ali, ó. Então vai ter uma fusão. Quando ele dá uma ordem lá em Jerusalém, a ordem chega aqui em Franca imediatamente. Mais rápido que uma ligação de celular. Então vão ter que acatar. Vai ter que funcionar essa organização. Vai ser perfeito o controle. Então Franca vai ter uma comissão
como se fosse um bedin, como se fosse uma comissão de juízes dentro da Torá, vai ter que ter, ok? E aí eles designam um. Esse um sobe uma vez por ano, e quando ele chegar em Jerusalém, ele diz: Rei, eu vim reverenciá-lo. Sou fulano de tal, sou um Kohanim do Senhor e represento a cidade de Franca, no estado de São Paulo, Brasil. Aí o rei vai falar assim para ele: volta para a tua cidade e diga que por eles terem enviado um representante, esse ano choverá na cidade de Franca, São Paulo. Está escrito. Ah, nunca li isso, porque você não lê Bíblia. Está lá, está escrito. Quem não subir para adorar, não chove. Olha como que Deus é tremendo. Se for alguém de Franca, não for de Patrocínio Paulista vira um deserto. Você olha daqui assim, vai começar a embranquecer o chão ali, vai ficar árido. Não cai uma gota d'água, porque a nuvem vai parar em cima da cidade e vai chover só aqui. Oi. É que a gente lê, mas não se atenta para o que está escrito. Não se atenta para o que está escrito. Olha lá o que ele está dizendo. Um representante, os remanescentes, os que sobraram. O que é remanescente? É quem sobrou. Já foi muita gente aí para a sepultura na grande tribulação, já morreu. Sobrou a mais nova geração, os últimos. Subirão todo ano para reverenciar o rei, Hashem Tzvaot. Mas não é o Eterno que vai estar lá? Não, é Yeshua. E por que a Torá, e por que aqui o Tanar diz que vai subir para ver Hashem Tzvaot? O que significa a palavra Hashem Tzvaot? Adonai, Senhor dos exércitos. Como que você vai chegar em Jerusalém e ver Yeshua no trono e vai falar que ele é Adonai Tzvaot? Como? Porque ele é o representante, o embaixador. Ele tem o pergaminho selado por dentro e por fora. Ele tem a escritura de posse, que o nosso irmão, o nosso pai, Adão, perdeu a escritura de posse na terra, lá no Gan Eden. Ele perdeu a escritura de posse, o pergaminho selado por dentro e por fora. Ele perdeu lá no Gan Eden. Vem o Mashiach, toma a escritura de posse de volta. E quando ele senta em Jerusalém, ele diz: toda a terra agora falará da tua palavra, da tua Torá, porque eu a tomei de volta. Quando Hassatã leva Yeshua, que ele sai daquele período que ele estava em jejum, e Hassatã diz para ele: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Hassatã não sabia que dentro da mente de Yeshua ele já sabia: o pergaminho, a escritura, hoje está com você, porque toda a terra te pertence a você. Comando, governo espiritual, o maligno, a operação das trevas. Mas se prepare aí, eu não preciso prostrar não, a escritura vai voltar para minha mão, porque ela era de Adão. Adão perdeu, mas Hashem, o Eterno, criou o segundo Adão, que o nome dele é Shiló, Yeshua, conhecido como Jesus, é o segundo Adão. Se pecado entrou por um Adão tinha que sair. Se entrou por um homem que tinha um conceito santo, que ele era perfeito, Adão era perfeito, era um anjo, tinha que sair por um anjo. Um homem que nunca tocou numa mulher, nunca se contaminou, nunca falou uma palavra torpe, nunca mentiu. Um justo, um tzadik, o segundo Adão. É muito forte isso, muito forte isso. Vão ter que subir para guardar a festa de Sukkot. A festa de tabernáculos vai ser obrigado. O planeta Terra vai ter que guardar a festa de Sukkot. Está escrito lá: se uma das famílias da terra, Ribeirão Preto, uma família, Pirassununga, uma família, São Paulo capital, uma família, Franca é uma família da terra. Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para reverenciar o rei Adonai Tzvaot, nenhuma chuva cairá sobre aquela cidade.
Isso é o milênio. Então até hoje você ouviu dizer que no milênio só teria bênçãos. Mas tem maldições. Tem juízo. Tem juízos no milênio. Olha que coisa forte que é isso. Mas vamos logo para a gente terminar, vamos lá? É que é muito interessante o assunto, né? Puxa vida, não é? Livro de Yeshayahu, Isaías capítulo 2, versículo 4. Se concentre, senão você não vai entender. Olha o que está escrito aqui, ó. Tá tudo, ó. Bereshit, tá ligado com Yeshayahu, tá tudo interligado, ó. Ó, é uma corrente. São os elos da corrente, olha lá. Ele nos ensinará seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. Pois de Sion, pois de Jerusalém, sairá, procederá e a palavra de Hashem, de Jerusalém. O que é esse pergaminho que está aqui dentro? Não é a Torá? Lá, a central do governo, o governo mundial, um único governo, vai sair de Sion, de onde a lei que está aqui nesse pergaminho, que essa lei é chamada pelo profeta Yeshayahu, a palavra de Hashem. Respira. Quem é a palavra de Hashem? Yeshua. Olha como está tudo escrito em código. Ele está dizendo assim, ó: de Zion procederá a Torá, e Yeshua, a palavra viva, a palavra encarnada, estará em Jerusalém. Se você que vai estar num corpo transformado, se for permitido, você fala assim, ó: ô Letícia, dá 2 minutinhos aí que eu vou lá vou ver o rei. Você está no corpo transformado, não precisa de avião, não precisa de passaporte, com vacina do Covid. Não precisa. Já sai daqui, ó. Você chega lá e pede permissão. Pergunta para o rei se eu posso ver ele. Porque aqui na terra o tempo todo eu servi a ele. A sua Torá, que é ele em carne, eu posso ver ele? Eu creio que vai ser permitido. Você vai poder entrar e olhar ele face a face, porque está escrito face a face. Então o governo mundial vai estar enraizado lá em Jerusalém. Olha o que diz Maimônides, Rambam. Olha o que diz Maimônides. Maimônides declara-se um grande rebbe, um grande rabino da antiguidade. Olha o que diz Maimônides. Ele declara em sua obra chamada Mishneh Torah, Mashiach reconstruirá o Beit HaMikdash, onde será o centro da adoração divina, o comando geral da Torá para as nações. Não vamos ter Brasília. Ó, viu? Que profecia bonita. Nós não vamos ter parlamentares. Não tem governantes. Vai ter um governo único com sede em Jerusalém, sede mundial. E justo, porque a balança dele se chama Torá. Isso é lindo demais, Maurício. A correia vai apertar. Eu não quero guardar Sukkot, então fica na seca aí, ô deserto. Morre aí, esqueleto. Porque vai secar tudo na região que o cara não quiser fazer Sukkot. Você vê que legal? Vai ser assim, por livre e espontânea pressão. Ou dança em Sukkot, ou vai para o túmulo. Entende? É muito legal isso aqui, gostei desse negócio, hein? Mas é bonito isso aqui, viu? Vamos em frente para a gente terminar, vai. Talmud Avodah Zarah, está escrito o seguinte, escuta isso aqui, escuta, preste atenção. Olha aqui, quebra-cabeça. Eu orei ao Eterno, falei para ele me dar uma palavra, e o Eterno me deu esse quebra-cabeça aqui, tá? Desde o começo até aqui. Então olha lá, ó. Olha o que diz o Talmud Avodah Zarah, eu só não coloquei o capítulo ali, tá bom? Mashiach pode vir antes do tempo predestinado, se formos merecedores. Quanto mais de Torá você falar para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos, Franca nunca teve uma Torá.
Hoje tem uma luz acesa em Franca. Ela nunca se apaga. Então olha só que coisa linda. Quanto mais nós falarmos da luz. Quem esteve aqui na festa de Hanukkah? Me ajuda, minha filha. Quantas Hanukkah tinham acesas aqui? Mais de 30? 30 Hanukkah acesas aqui na frente do altar. A luz que subiu aquele dia para o Shammai foi a mesma coisa do sol ter acendido aqui em Franca. Isso é raríssimo. Então nós estamos trazendo a luz do Mashiach, a luz do Shabbat, a luz do Mashiach para essa cidade. Mashiach pode vir antes do tempo predestinado, se formos o quê? Porém o Talmud declara que será antes do ano judaico de 6.000. Espera. Vou voltar aqui. Márcia, eu vou tomar a frente, tá, filha? Volta lá no início, por favor, filha. Isso, por favor. Fran, comigo. Olha lá, presta atenção aqui, galera. Lá na primeira imagem da abertura. Olha lá. Eu coloco aqui embaixo o calendário gregoriano, o calendário romano, 18/12/2021. E embaixo eu coloco o calendário de Deus, a data de Hashem. Que ano que está ali? Nós estamos no ano 5.782? Não. Esse nós usamos porque os concílios judaicos, o rabinato, os rebbe, os mestres, não colocaram aqui uma contagem muito importante que não podia ser deixada de fora. Vamos para frente. Vamos lá na transparência que eu estava. Olha o que está dizendo o Talmud. Olha que o Talmud é ortodoxo. O Talmud é ortodoxo. O que é o Talmud, Roche? Eu estou aqui há poucos dias nessa casa, eu não sei nem o que é Talmud. Talmud é a Bíblia oral, falada. O que Adão aprendia no Jardim do Éden? Talmud, Bíblia oral. Deus descia na virada do dia para ensinar a Bíblia para ele, a Torá. É o Talmud, a Bíblia explicada, oral. Então o Talmud está dizendo que o Mashiach virá antes do ano 6.000. Nós estamos no ano judaico? Tá, 5.782. Porém, os muros de Jerusalém foram derrubados numa guerra, destruídos. O profeta Neemias, o profeta Neemias trabalhou na reforma, na reconstrução do muro, 200 anos. 200 anos para reconstruir o muro. Nesse período o calendário parou a contagem. Se o calendário parou a contagem e eu estou no ano 5.782, eu tenho que acrescentar quantos anos? 200. Então nós estamos no ano 5.980 e... Alguém é bom de conta aí? No programa Sua Vida para daqui 20 anos não, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu não estou estimando a data. Eu estou dando uma estimativa. Pode ser 18 anos, mas pode ser 14, mas pode ser 12, mas pode ser 8. Então para de fazer programação a longo prazo. Trata de servir a Deus e ser fiel a Ele, porque a contagem está regressiva. Olha lá, a contagem está regressiva. Não pode chegar a 6.000. Só falta 18. Se estiver tudo certo. Mas como pode ter alguma alteração e cair mais uns 5, 6, 7? Para de fazer muita programação. Vamos comer churrasco, assar lá uma carninha. Vamos viajar. Para de juntar dinheiro. Vai ficar tudo aí no milênio. Larga de mão. Me convida, viu? Eu estou dando conselho, pô. Vamos lá para término, vamos entender essa profecia? Olha lá, o que estava acontecendo em Bereshit? O que estava acontecendo lá? Quando foi profetizado que a tribo de Judá ia gerar Shiló. Vem lá Yeshayahu no capítulo 6, versículo 1 ao 3. Olha,
Olha. O profeta falando do rei Uziá. Olha lá. Uziyahu. Ele está comentando sobre a morte do rei Uziyahu. Mas ele coloca uma vírgula para entrar no Apocalipse. Ele coloca uma vírgula e entra no Apocalipse. Olha que coisa incrível. O profeta diz assim: no ano da morte do rei Uziyahu, vírgula, eu vi Adonai Hashem Tzvaot sentado sobre um trono alto e elevado, e ele estava usando um talite, a orla do seu manto enchia o templo. Yeshua vai estar com talite lá no Beit HaMikdash. Olha que coisa tremenda é isso. Na orla do seu talite preenchia o templo. Os serafim estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés, e 2 para voar, porque não podem olhar face a face para o Rei, o Altíssimo. Olha, mas aqui é uma profecia dual, em dois níveis espirituais. Olha aqui que está dizendo aqui, ó, que a maior, mas olha só, cobrir os pés. Como que eu provo isso? Cobrir os pés, que nem os anjos podiam olhar para ele. Como que eu disse agora há pouco que você pode ir lá em Jerusalém ver ele? Ó, olha lá que lindo, ó. 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Imagine serafim, um dos mais altos escalões angelicais. O que o serafim tem que fazer? Aí eu vejo uns irmãozinhos falando assim: quando eu for para a glória eu vou ver Deus. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Nem serafim conseguiu olhar para ele. Não vai mesmo. Se tem uma coisa que ninguém nunca vai ver, nunca, é o eterno. Só tem uma pessoa que viu o eterno até hoje. Vocês sabem quem é? Yeshua. É o único que tem acesso ao trono da glória. É o único que entra e sai. É o único. Ninguém mais chega lá. Só ele. Olha que lindo. 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade é Adonai Tzvaot, porque a tua glória deixou a terra repleta, a terra inteira. Haverá um brilho sobre o planeta Terra tão grande que o farol vai estar aceso lá em Jerusalém no trono. Só que essa luz, essa glória, essa Shekinah, que vai estar acesa lá em Jerusalém, vai ter uma intensidade, um poder tão grande, que não haverá mais fome, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, ninguém vai morrer de doença nenhuma, nem de Covid, nem de câncer, nem de nada, porque a glória dele exterminará qualquer enfermidade sobre a terra. As pessoas que estiverem vivendo aqui, mesmo que não sejam as que tiveram um corpo transformado, elas não morrerão de doenças, porque a glória removerá de toda a terra toda a impureza, todo vírus, toda bactéria, toda doença. E aqui terá comida abundante. Será 1000 anos, são 1000 Shabbatot. 1000 Shabbat. Para que serve o Shabbat? Para 2 coisas: adorar a Deus e engordar. Negócio bom. É para comer. O Shabbat foi feito para comer, para fazer kiddush, para fazer ceia. É proibido jejuar no Shabbat. É proibido, não se pode jejuar no Shabat. Eu vejo alguém incentivando isso. É contra as escrituras. O Eterno não admite, não aceita jejum no Shabat, porque é o dia de comer. Aliás, eu quero terminar logo, porque eu estou com fome. Então vamos lá, o milênio vai ter um governo único em Jerusalém, vai implantar a Torá, não haverá guerras. Ódio? Não vai ter ódio.
Sabe quando você vê alguma pessoa falando assim, nossa, eu odeio de morte, eu não quero mal para aquela pessoa, só quero que ela morra. Nossa, hã? Não vai ter isso. Todo mundo vai olhar um para o outro, falar, ô meu irmão, não vai ter fingimento. Isso não tem mesmo, né, gente? Não tem pessoas fingidas, né? Não vai ter ninguém fingido no milênio, falso, mentiroso. Não, o milênio vai ser perfeito, não haverá fome, ódio, conflitos. Mas quem não subir para adorar o rei, reverenciar, ou melhor, quem não subir para reverenciar o rei na festa de Sukkot, uma vez por ano, o que acontece com a cidade dele? Se não tem chuva, não tem alegria, não tem saúde, não tem planta, não tem grão. Você acha que alguém vai ficar sem subir em Jerusalém? O cara vai de caiaque, de jegue, mas vai. Uma brincadeira só para descontrair, mas todos vão subir. Todas as nações subirão e reverenciarão o rei. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Para finalizar, uma palavra profética para você. Está difícil? Estão te perseguindo? Estão falando mal da sua vida? Está difícil a vida financeira por alguns momentos, dá umas oscilações. Tem hora que a gente sofre muito, perdas, dores, traições, fofocas. É muita miséria espiritual nos atacando, quase que 24 horas por dia. Shiló está chegando. Será extinguido da terra toda dor, toda angústia, toda fofoca, toda miséria, toda maldade. Todos nós vamos amar um ao outro. Se aquela pessoa que você odiava, se você odiava, você não vai estar lá. Então quem odeia alguém não vai para lá, né? Já não vai ser transformado. Então já não pode, tem que começar agora. Olha o treinamento, Então você não odeia ninguém, não tem raiva de ninguém. Já começa a treinar. Aqui é um treinamento. Começa a treinar. Quando você passar perto de alguém que te fez mal, lá dentro de você está falando assim, Marco, dá um pescoção nele, Marco. Você chega perto até tremendo assim, sabe? Aí você fala assim, bênção, vem cá. Mas você queria fazer assim, mas você deixa a mãozinha aberta e faz assim. Senhor, transforma-me. Muito. É o treinamento. O Senhor está nos alertando aqui, comece o treinamento. Porque lá vai ter que amar todos, a todos, a todos. Baruch Hashem, que o Santo, o Todo-Poderoso, o Hakadosh Baruch Hu, vos abençoe poderosamente em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Não é lindo? Eu quero ir para lá. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.